Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo hoje é de número 630, Livro dos Médiuns, capítulo 17. O tema hoje é perda e suspensão da mediunidade. A questão é de número 220. Será que existe realmente, de acordo com o tema aqui, será que realmente existe perda e suspensão da mediunidade? Nós temos que dizer que os bons espíritos, eles tiveram que, inclusive Kardec, ele teve que usar esse termo, perda e suspensão da mediunidade, de uma forma, ele teve que usar esse termo de uma certa forma, até para que os médiuns refletisse um pouquinho, raciocinasse um pouco. Porque se nós pararmos para analisar, mesmo usando esse termo, perda e suspensão da mediunidade, e os comentários que provavelmente ou de Erasto ou de São Luís, mesmo usando esse termo, né, no princípio, e os comentários desses espíritos de escola, mesmo assim, nós podemos usar esse termo pejorativo, tá uma bagunça. Agora, imagine se Kardec viesse e dissesse: não existe perda e nem suspensão da mediunidade. Aí é que a coisa ia estar preta aqui na Terra. Perdão o termo. Aí é que a coisa ia estar feia mesmo. Porque usando esse termo, a coisa já está feia. Escambaram para um lado que não tem jeito, inclusive as federações dos estados, as federações espíritas dos estados, a Federação Espírita Brasileira, que muito tem falhado, muito tem dado maus exemplos. As trevas lá dentro da Federação Espírita Brasileira encontra infiltrada nos departamentos de correções, onde eles estão deturpando o conteúdo da literatura, das obras codificadas por Allan Kardec. E eu tenho motivo para estar dizendo isso. Não estaria dizendo isso jogando papel ao vento, não. Quando eu abro a boca, se me consultarem nos bastidores, eu mostro muitas coisas. Então, tá uma brincadeira com a doutrina dos espíritos. No vídeo anterior, a esse aqui, uma pessoa, um amigo meu, entrou em contato comigo, me dizendo que assistiu o vídeo, mas ele gostaria de saber do caso quando eu tratei, quando nós tratamos aqui de um médium no Brasil que foi preso e tudo mais e tal, e ele não concordou com o que nós transmitimos aqui. É um direito da pessoa concordar ou não concordar.
Ninguém é obrigado a nada. Mas por que ele não concordou? Porque ele não entendeu nada. Nós usamos aquela situação, que é uma situação que acontece com todos os médios imprevidentes, médios irresponsáveis, médios que abandonam as obras de Kardec, que fazem espiritismo por conta própria e que abrem as portas para satisfazer o seu ego. Aí é natural que esses médios são eles instrumento das trevas e que eles cometem horrores, mas nós não deixamos de dizer também que aquelas pessoas que procuram esses médios, pior que esses médios são, porque semelhante atrai semelhante. Quais são as pessoas que procuram esses médios desequilibrados? Esses médios que cobram? Esses médios charlatões, mistificadores? Quais são as pessoas que procuram os buenas dichas? Quais são as pessoas que procuram os pais de santo? Quais são essas pessoas? São pessoas desequilibradas, pessoas frustradas, pessoas que não aceitam e não se aceitam. São pessoas totalmente transtornadas. São pessoas que não aceitam com resignação, com humildade, com paciência. São pessoas que têm medo da morte. São pessoas que buscam saber do Pai de Santo ou dos buenas dichas, esse que lê sorte. São pessoas que buscam saber desses seres se estão sendo traído ou traída. São pessoas que não acreditam nem em si mesmos, nem em si mesmas. São pessoas que procuram essas pessoas para saber se eles vão conseguir emprego, vão conseguir marido, se vão conseguir casamento, se vão conseguir namorado. Então, característica de pessoas irresponsáveis e características de pessoas frustradas, características de pessoas incapacitadas que se entregam a esses mistificadores, a esses charlatões. Então, como eu repeti ao nosso irmão, eu repito novamente, tinha que prender não só o médium que age dessa forma, como também todos aqueles que batem à porta dessas casas em busca de auxílio desses médiuns. Foi abusado em algum centro espírita? Fui. Então você vai preso, você vai presa e o médium também vai preso. Isso é ser enérgico com amor. Que se faça a lei. A lei está aí para ser cumprida. Veja bem, nós não estamos a favor de nenhum dos dois. Mas se a pessoa procura, é porque a pessoa é semelhante. Agora a pessoa procura, a pessoa passa por várias situações e depois vem a mídia e a pessoa quer se passar por vítima. De acordo com os desígnios das leis divinas, não existe vítima aí não. Todos os dois precisa, perante a justiça da terra, responder atrás das grades. Porque se nós pararmos para analisar o médium
ele está lá dentro da casa espírita. Charlatão, mistificador, impostor, tá. Ele está lá dentro da casa espírita que ele trabalha. Ele só atende quem vai lá. Ele não vai à casa da pessoa oferecer trabalho. Então, se a pessoa vai àquela casa, a pessoa vai mal intencionado. Como mal intencionado? Não resignado. Não aceitando a situação que nela ela se encontra. Então você observou? O lobo se veste de ovelha e vai até aquela casa, querendo se libertar do câncer que ela mesma angariou, querendo se livrar das frustrações, das decepções que ela mesma correu atrás. Com coisa que aquele médium é o responsável pela tua cura total, sendo que ninguém é responsável pela cura de ninguém, nem Deus é responsável pela cura das pessoas. E sim, a própria pessoa é que tem que, através da sua transformação moral, mudança de hábito, de comportamento e de atitude, se reformar, se curar. Agora, esse que se entrega aos caprichos de alguns charlatões e mistificadores por aí, tem que ir presos. Tem que ir presos junto com esses médiuns. Mas no Brasil, principalmente, existe uma injustiça muito grande. Essa injustiça está relacionada ao fato de um não raciocínio lógico, com prudência, com bom senso. E por incrível que pareça, 99% dos espíritas são omissos. Os próprios espíritas são omissos. Porque muitos ali trabalhando junto com aquele médium vê muitas coisas acontecendo e não fala nada. Muitas pessoas sabendo que aqueles lobos fantasiados de ovelha estão indo para o matadouro, vamos usar esse termo, não falam nada. Então, esse tema hoje, perda e suspensão da mediunidade. Kardec interroga assim: a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências, interrupções, intervalos. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias. Só que Kardec está fazendo uma pergunta. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para a manifestação física, quer para a escrita? Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. É óbvio que, como já dissemos aqui no início, os espíritos eles vão dizer, olha só para você ver, Kardec retorna, pergunta: pode os médios perder a faculdade que possuem? Pode os médios perder a faculdade que possuem? Faculdade. Resposta: isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção. Isso é muito relativo. Se as pessoas não separar o joio do trigo aqui, as pessoas vão pensar que realmente existe a perda e a suspensão da mediunidade. E não existe a perda e a suspensão da mediunidade.
Nós temos que entender uma coisa: nascido de mulher, aqui no mundo de provas e expiações, é médium. É detentor da mediunidade. Mediunidade, gente, é uma coisa. Dons mediúnicos é outra coisa. Você pode ter mediunidade, como que ao mesmo tempo você pode não ter dons mediúnicos nenhum naquele exato momento, educado. Vou usar aquele outro termo, desenvolvido. Mediunidade é uma coisa, dons mediúnicos é uma outra coisa. Então nós não podemos confundir essas questões. Tem muitas casas espíritas que são pseudas espíritas, que eu já presenciei muito esse termo. Ah, mas então você já frequentou? É lógico, eu tenho que frequentar algumas casas espíritas, eu tenho que estudar. Porque o que eu digo aqui é embasado na doutrina dos espíritos, é embasado no que eu já presenciei. Então eu já presenciei em muitas casas espíritas, ali alguns mentores espirituais dizendo a determinados médios, a determinadas pessoas: não, eu vou mudar o assunto. Uma vez conversando com uma amiga minha, 2022 agora, faz uns 15 anos atrás, eu peguei e perguntei para ela assim: mas você não está trabalhando na casa espírita? Ela falou: não. Mas por quê? Ela falou: porque eu tenho tanto medo, mas tanto medo de trabalhar, que os mentores da casa espírita onde eu frequentava resolveram o meu problema. Eu falei: mas o que eles fizeram, meu bem? O que eles fizeram para resolver o teu problema? Me diga que eu estou à procura de alguém também que me ajude nesse sentido. Ela me disse: uma jovem senhora, ela me disse: eles trancaram a minha mediunidade. Que? Trancaram a minha mediunidade. E me disseram: mas quem trancou? O mentor espiritual da casa me disse que ia trancar a minha mediunidade. E que quando eu me fortalecesse, era para me voltar lá. Que ele ia destrancar a minha mediunidade. Ah, tá. Mas a casa que você está é a casa do pai Jacó. Ah, então tá certo. Respondeu bem. Tá certinho. Agora, faz quanto tempo que trancaram a tua mediunidade? Ah, faz 8 meses. E você não voltou mais à casa espírita? Não, me disseram que eu não preciso voltar mais à casa espírita, nem lá e nem em lugar nenhum, que eu tenho que me fortalecer primeiro. Aí eu perguntei a ela: mas você vai se fortalecer no quê? Você estuda as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos? Não, detesto estudar, principalmente as obras de Kardec. Mas na literatura, o que você gosta? Eu gosto de estudar romance. Você gosta de desgraça, né? Porque romance é desgraça. Ah, mas tem tantas histórias bonitas nos romances. Mas romance não é espiritismo. Romance não é espiritismo. Romance é um passatempo. Ah, mas a gente aprende tanto com os romances? Não. A gente se ilude. A gente se equivoca nos romances. Existe apenas 5 romances na literatura espírita que presta. 2000 anos. 50 anos depois, mas isso é de Chico Xavier. 2000 anos. 50 anos depois. Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Fora esses 5, se jogar na lata de lixo, o lixo devolve. Não é desfazendo, não.
Porque como as pessoas têm o direito de desfazer das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, eu também me sinto no direito de dizer isso, por mais que não estou desfazendo de ninguém. Mas é preciso entender que nós só nos instruímos, nós só nos evangelizamos nas 5 obras básicas. E depois você deve recorrer à Revista Espírita, também compilada por Allan Kardec, que é composta por 12 fascículos, 12 livros. O que é o Espiritismo, obras póstumas e outros livros de Allan Kardec. Aí depois nós temos da psicografia de Chico Xavier excelentes obras como a de André Luiz, excelentes obras como a de Divaldo Pereira Franco, de Carlos Bacelli, mas não recomendamos mais nada. Mas em matéria de romance, as 5 obras básicas, as 5 de Emmanuel através de Chico. Então, minha amiga, você não precisa voltar mais ao centro, não. Mas você vai se fortalecer como? Ela não soube me responder. Porque como que a pessoa vai se fortalecer distante da literatura espírita, das obras básicas da codificação? Então, existem esses termos em muitas casas espíritas. Trancar a mediunidade, destrancar a mediunidade, trancar o espírito em jaulas, amarrar o espírito em correntes, usando-se correntes, depositar o espírito obsessor lá na Mata Virgem, que eu procuro essa Mata Virgem até hoje eu não encontro. Lançar aquele espírito no fundo dos oceanos. Fundo dos oceanos? E o oceano tem fundo? É um transtorno muito grande, né? Mas o que é isso? É falta de conhecimento. Então, nós vamos gravar mais um vídeo só hoje. Nós vamos voltar a esse mesmo assunto aqui. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias? Para as manifestações físicas, quer para a escrita, damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Pergunta: pode os médicos perder a faculdade que possuem? Resposta: isso frequentemente acontece. Mas, de alguma forma, como dissemos, Kardec teve que deixar dessa forma aqui, porque para amenizar os problemas, porque dessa forma aqui já está uma confusão imensa. Imagine se realmente eles dissessem lá, nesse exato momento, de que realmente não há perda, por mais que o médium, né, haja na irregularidade, né? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Isso não acontece. Nem a perda da aptidão, nem a perda do dom. Esse processo é inerente. Existe uma perda de assistência dos bons espíritos, passando o médium ser assistido
passando o médium a ser assistido por espíritos trevosos. Você entendeu? A perda que existe é a perda da assistência. O médium perde a assistência dos bons espíritos por ele agir inadequadamente às leis divinas. Porque a mediunidade é neutra. Ela atende o chamado, tanto do positivo quanto do negativo. Por isso a responsabilidade é do médium. Agora nós sabemos, como está na doutrina dos espíritos, sem os espíritos não existiria mediunidade. Sem os espíritos não existiria as faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos. Não existiria. Só existe as faculdades, os dons mediúnicos, só existe a mediunidade porque existe os espíritos, porque existe a imortalidade da alma. Então, a faculdade é uma forma de atestar positivamente essa existência.